Eu vou falar sobre efeito vulcânico. O que é o efeito vulcânico do bebê, como a gente prevenir e como tirar o bebê do efeito vulcânico, caso ele esteja. Olha, nós sabemos que o bebezinho ele tem uma janela de sono, né? O que é janela de sono? Algumas pessoas sabem, algumas pessoas não. A janela de sono é o período que o bebê fica acordado. Muita gente acha que é o tempo que fica dormindo. Não, é o período que ele fica acordado no bloco diurno. Então, de 7 da manhã às 7 da noite, por exemplo, ou de 7 da manhã às 8 da noite, são os horários que o seu bebê fica acordado. Então, se o bebê acorda às 7 da manhã, dorme 8, dorme de 8 às 9, depois fica acordado de 9 às 10, dorme de 10 às 11, fica acordado. Opa, ele fica mais ou menos uma horinha acordado, dorme mais ou menos uma hora e pouquinho. Ele tem uma janela de sono de ficar acordadinho, bloquinhos de 1 hora. Alguns ficam 2 horas acordados, dormem 1 hora e meia, 2 horas. Opa, tem uma janela de sono de 2 horas. Então, a janela de sono é o período que o bebê aguenta ficar acordado sem estar estressado, chorando de sono, né? Porque tem mãe que fala assim, meu neném fica 3 horas acordado, mas fica 1 hora bem e 2 horas chorando, né? E já entrou no efeito vulcânico. Então, a gente precisa entender o seguinte, o bebê tem uma tolerância. Agora, se passa da hora de dormir. Então, um bebezinho, por exemplo, aí de 4 meses, que tem uma janelinha de sono de 2 horas, geralmente, né? 1 hora e meia, 2 horas. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Ah, doutor Fabiano, como é que eu sei a janela de sono do meu bebê? Você vai saber a janela de sono do seu bebê somente observando o seu bebê, não é olhando numa tabela de sono. A tabela, ela serve para dar um guia para a gente, né? Mas a gente precisa ver o nosso bebê, a evolução do nosso bebê. E só você conhecendo o seu bebê que você vai entender. Mas, vamos lá, você sabe que a janela de sono do seu bebê é de 2 horas, por exemplo, aí, voltando nesse exemplo aí, um nenenzinho de 2 meses, de 4 meses, aliás. E aí esse bebezinho acordou 7 da manhã. Então ele precisaria dormir por volta de 9, né? Geralmente a primeira janela é mais curta, semana que vem vocês vão entender por quê. Mas, então ele precisava dormir 9. Mas por algum motivo, 8h30, que é a hora que a mãe precisava já desacelerar o neném para que ele dormisse, chegou 8h30, chegou uma visita, 8h30 você precisou sair com ele para ir dar uma vacina, ou a hora que o irmão mais velho você estava levando na escola, teve um motivo pelo qual você deixou passar a hora de dormir. Então, chegou 8h30, o bebê precisa dormir, chegava 9 horas, precisa dormir, 8h30 a gente tinha já que começar a desacelerar, né, 8h40, só que por algum motivo não foi possível. E aí chegou 9 horas, que é a hora que era para o seu neném estar dormindo, ele não está. E aí vai passando da hora do sono do bebê. E à medida que vai aproximando a hora do bebê dormir, é porque a adenosina é uma substância que vai acumulando no cérebro, ela vai aumentando. E, ao mesmo tempo, a gente precisa relaxar o bebê para que o cortisol vá diminuindo. Quando a adenosina vai acumulando, o sono vai aumentando. Só que se o cortisol não tiver diminuído, se a gente não fizer nada para relaxar, principalmente se a gente tiver em um ambiente que estressa o bebê ou que tem muito estímulo, esse cortisol fica alto. Então, mesmo estando com muito sono, com a adenosina lá em cima, esse bebê não consegue dormir porque o cortisol está alto. E aí entra no que a gente chama de efeito vulcânico. O bebê está com sono, mas ele começa a chorar, ele começa popularmente lutar contra o sono. O lutar contra o sono não é normal, não é esperado. Muitas pessoas falam que isso é normal. Ah, é assim mesmo. O sono dói, né? O sono dói. O sono não dói. Ah, o meu neném não gosta de dormir, ele grita. Só de eu entrar dentro do quarto com ele, ele grita. Isso não é que ele não gosta de dormir. Alguma coisa está acontecendo, provavelmente ele está entrando no efeito vulcânico. Agora, o efeito vulcânico, ele é diferente de um bebê para o outro. Tem bebezinho que entra em efeito vulcânico e parece um vulcão mesmo explodindo. E grita, fica desesperada. A mãe chega a levar, às vezes, no pronto-socorro, achando que está com a dor de ouvido de tanto que o neném chora. E pode ser simplesmente o sono, tá? Passou da hora. E tem bebezinho que não entra nesse processo de chorar sem parar. E aí fica mais difícil da família descobrir. E aí, por isso que é tão difícil, às vezes, detectar. E aí, voltando no mesmo exemplo, o bebezinho que às vezes estava lá, acordou 8 horas da manhã, acordou 7 horas da manhã, 9 precisaria estar dormindo, né? O neném que tem uma janela de sono de 2 horas. Chegou 9 horas, o nenenzinho ficou enjoadinho, porque às vezes está fora de casa, ou porque tem alguém ali, alguma visita, e esse neném começa a ficar enjoadinho, espremer. Aí as pessoas, ao invés de entender, opa, ele está entrando em efeito vulcânico, vamos agir antes que o bicho pegue. Pega um chocalho e mostra para o neném, ou ligam alguma coisa na tela do celular, ou mostra alguma coisa, o neném distrai, às vezes até sorri, para de chorar, fala, viu, ele estava querendo distrair com alguma coisa.
E aí passa, aí o cortisol vai fazendo só isso aqui. Aí passa um pouquinho mais, volta a chorar mais. E aí passa um pouco mais. Então, o nenenzinho que precisava dormir 9 da manhã, se chega 9h15, ele é mais difícil você fazer dormir do que 9. 9h30 é mais difícil fazer dormir do que 9. É o contrário do adulto. O adulto, se você precisa dormir, você está com sono 9 da noite, e se por algum motivo você tem lá que terminar um relatório, uma coisa assim, 9h30, 10 horas, o seu sono vai só aumentando, né? E aí chega no ponto que você dorme em cima do livro. O bebezinho não, o bebezinho, ele entra num processo de sono, porque a adenosina está alta, mas se passar da hora, o cortisol vai elevando, e aí o cortisol, quanto mais alto, mais difícil do neném dormir. Chega num ponto que dorme às vezes de exaustão, né? Então, a gente não pode deixar passar a hora boa do sono do bebê.